Olá, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. 26 casos de coronavírus confirmados no estado. O TN1 faz uma ronda nas cidades e mostra que tem muita gente que ainda não levou a sério a determinação de distanciamento social. O domingo foi de muito trabalho para a Guarda Municipal e para a PM. E o mais grave, os idosos estão teimando em ir para a rua. Na edição de hoje, você vai ver ainda o começo da vacinação contra a gripe. Ao vivo, um médico tira suas dúvidas sobre o novo coronavírus. Uma psicóloga também está ao vivo. E a gente quer saber como os amigos do TN estão enfrentando os dias de isolamento. Já mandou o seu vídeo pra gente? O número do WhatsApp está aí na sua telinha. E já temos participação de amigos. Daqui a pouquinho a gente mostra para você. Segunda-feira, 23 de março. O nosso encontro começa agora. Olha, pessoal, a gente começa falando para você que a quantidade de coletivos foi reduzida, mas nos terminais amanhã foi bem movimentada. Muitos trabalhadores foram obrigados a andar de ônibus lotados. E uma entrevista muito triste e preocupante. Seu Dário, de 71 anos, estava indo passear na Glória. Fez questão de dizer que existe doença muito mais grave e quando chega a hora, a morte leva qualquer um. Nas primeiras horas da manhã, um entra e sai danado de ônibus no terminal de Vila Velha. A medida do governo é que os coletivos saiam dos terminais com a quantidade de passageiros compatível com o número de assentos. Porém, vimos filas enormes nas plataformas. Érica diz que pegou um ônibus bem cheio até chegar no terminal. É um sentimento ruim, né? Ainda mais quando a gente enfrenta os ônibus tudo lotado, né? De manhã eu peguei, estava lotado também, ninguém usando máscara. É muito difícil você ver algumas pessoas usando máscara. Mas é isso, a gente tem que continuar assim. A quantidade de coletivos também foi reduzida. A partir de hoje, vai ter menos ônibus nas ruas. Nos horários de pico, a redução será de 30%. Já nos demais horários, os ônibus vão circular com 50% da frota. Seu Antônio trabalha como pintor e prefere ir para o serviço de bicicleta. Tem 61 anos e tenta se proteger como pode, está usando máscara. Mesmo assim, como tem contato com muita gente, confessa que está com medo. Até sexta-feira eu trabalhei, vamos ver hoje. Está usando máscara? Usando máscara, tudo protegido, isso aí. Sinceramente eu estou com medo, entendeu? Estou com medo porque trabalho com muita gente, entendeu? Diferente, e eu tô com medo. Agora, e os idosos, hein? Vimos muitos no terminal e conversando com alguns que não quiseram gravar entrevista, a opinião geral é de que não acreditam no vírus e não veem problema nenhum em sair por aí. Seu Dário, por exemplo, de 71 anos, tá indo pra Glória. A gente tem que morrer algum dia. Não tem jeito, né? A gente correr pra onde? O senhor acredita no coronavírus? Ah, é. Essa doença aí é bem pior, pior que essas ainda. Só os velhos que vai pegar essa doença, e os novos não pegam, não. Rapaz, isso aqui não tem escolha, não. É igual a morte. Morte não está escolhendo que vai levar, não. No dia que for pro cara aí, vai mesmo, novo, velho. Boa sorte pro senhor. Obrigado. Né? Nós estamos aí. E boa saúde, tá? Isso aí. É triste, né, a gente escutar isso, né? 71 anos, o seu Dário, a gente sabe que a morte chega para qualquer um. A certeza que nós temos é que todos nós iremos morrer, mas todo mundo tem que fazer a sua parte, né? E o momento é muito grave, seu Dário, muito grave, o senhor tem que se cuidar. É tão grave que o presidente determinou agora, numa medida provisória, que as empresas vão poder deixar os trabalhadores em casa sem pagar o salário por 4 meses. Então, não é uma coisa tão simples assim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O governo determinou, fez uma medida provisória agora, deixando as pessoas em casa, né, já que as empresas vão poder deixar os trabalhadores em casa, sem pagar por 4 meses, né, e as pessoas estão levando isso na brincadeira ainda. Não é tão simples assim.
Pois é, fica o recado aí para os idosos mais uma vez, né? População que está correndo o maior risco de fato, viu, seu Dário? E olha, nós pedimos uma resposta à CETURB, mas a assessoria ainda estava coletando as informações para nos enviar. Olha, a ordem é clara, o comércio de produtos não essenciais deve ficar fechado para evitar aglomeração e ajudar a conter o avanço do coronavírus. Mas parece que muita gente ainda não entendeu a gravidade do problema, como a gente acabou de ver. É verdade, viu? O domingo foi de muito, mas muito trabalho para a Guarda Municipal e para a PM. Em Vila Velha, em apenas 3 horas, pelo menos 14 denúncias foram recebidas. Quem desobedecer será levado para a delegacia. O comboio saiu da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O primeiro alvo da operação da Guarda, que contou com o apoio da Polícia Militar, foi o bairro Santa Rita. Este bar estava aberto desde cedo e teve que fechar as portas. No bairro Divino Espírito Santo, mais um descumprimento. Este estabelecimento foi surpreendido pela Guarda. O rapaz que estava responsável pelo local guardou as mesas e cadeiras e baixou as portas. Então, se podia, só deixar ali que estava aqui, só pegar a mercadoria e levar embora. Aí ele falou que até no momento não tinha falado se podia ou não. Em Cristóvão Colombo, o seu Antônio foi orientado a não ficar de forma alguma com o bar aberto. Durante o dia não pode, à noite não pode, não tem bar, não tem horário nenhum, de acordo com o decreto. Nenhuma pode abrir. Não. Tudo bem. Beleza? Tá, vou fechar agora para ficar tranquilo. Eu Vamos não quero aguardar. problema não, tá? Você não sabia, né? Não sabia. Estou trabalhando, não sabia. Para mim não podia ter casa fechada, aquele monte de mesa, você entende? Mas meu barzinho aqui é pequenininho, eu trabalho com churrasquinho, bebidas, então não sabia. Aqui é casa aberta, né? Calçada, não é? E agora? Agora eu tô sabendo. Eu sei que eu não posso mais abrir o bar, entendeu? Durante 15 dias que é lei. Na verdade, é meu ganha-pão. Eu tenho família para criar, entendeu? Mas se é pelo nosso bem, por causa desse vírus que tá aí, a gente tem que acolher. A operação foi desencadeada por conta do grande número de denúncias que chegaram até a Guarda neste domingo. Somente em 3 horas foram 14 denúncias sobre estabelecimentos que descumpriram a determinação do governo. Existem normas federais, decretos federais e estaduais que determinam que as pessoas fiquem em casa. Então a polícia e a Guarda Municipal, o município, através da comissão interna de fiscalização, está sendo duro nessa questão. Conscientizar, primeiro, mas se as pessoas não insistirem em não fechar os bares, para que esse incentivo para que as pessoas consumam bebidas e fiquem nas ruas continue, nós vamos endurecer, vamos encaminhar os donos dos bares para as delegacias. A ordem é clara. Restaurantes e lanchonetes podem abrir até às 4 da tarde. Depois disso, só é permitido serviços de entrega e retirada no local. Já os bares não podem abrir em nenhum horário. Só durante este domingo, em Vila Velha, mais de 20 bares foram fechados pela Guarda. Até agora não estamos tendo problema. Todo mundo está respeitando, nós estamos chegando e convencendo, mas se for necessário, nós vamos endurecer essa situação. As forças estão trabalhando nessa fase por educação, orientando. A decisão é que a gente comece a penalizar aqueles estabelecimentos que insistem em manter as portas abertas, porque nós estamos tentando fechar, construir barreira para fechar o contágio pelo vírus. Olha, nós vamos lembrar que só podem abrir as portas farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de cuidados animais, insumos agrícolas, posto de combustível, borracharias, às margens de rodovia federal, estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares, restaurantes e lanchonetes. Mais informações no site do governo, es.gov.br. Olha, e a repórter Bruna Maria está ao vivo com o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, que fala sobre as ações para frear o avanço do coronavírus no estado. Bruna, bom dia, é com você.
Ei, Jorge, bom dia para você, para Ingrid, para todo mundo. Boa semana para a gente. Já são 26 casos confirmados de coronavírus aqui no Espírito Santo. 696 estão em investigação, casos suspeitos. 6 pacientes estão internados e 2 merecendo uma atenção mais especial na UTI. Quem está aqui do meu lado é o secretário de Saúde, Nésio Fernandes. Ele vai explicar para a gente em que pé que anda, né, essa contenção do coronavírus aqui no Espírito Santo, como é que estão essas ações de contenção dessa pandemia. Nésio, bem-vindo ao Tribuna Notícias primeira edição, boa tarde para você. Como é que a gente pode dar esse panorama aí dessa semana nova que está começando? São 26 casos confirmados, como é que está a contenção aqui no nosso estado? Boa tarde. Boa tarde. O Espírito Santo permanece sendo um estado com transmissão local, dentro dos critérios estabelecidos na epidemiologia. Ainda não está caracterizada a transmissão comunitária, apesar da transmissão comunitária já ter sido declarada para o Brasil, em virtude de vários estados muito populosos terem reconhecido a transmissão comunitária e o percentual disso na população brasileira inteira. Nós temos, então, 26 casos, sendo alguns deles internados em UTIs, e temos outros 17 casos também que são internados em UTIs, que são síndromes respiratórias agudas graves, casos que serão investigados como suspeitos de coronavírus. Então, nós entendemos que hoje a transmissão no estado, com o conjunto de medidas já tomadas pelo governador Renato Casagrande, pelas secretarias municipais de saúde, pelo conjunto de atores, vão ser suficientes para ter uma repercussão nas próximas semanas de uma curva menor de crescimento de casos. Só para explicar para o pessoal de casa, gente, eu estou bem afastada do Nésio assim, eu estou com o meu microfone e ele está com o dele, justamente para a nossa própria segurança. A partir de agora, né, enquanto essa pandemia durar, é assim que a gente deve conversar. Para minha segurança e para a do Nésio, cada um com o seu microfone. Nésio, esse número de casos, ele deve aumentar? Há essa expectativa aqui no estado? É possível que essa semana tenhamos pelo menos 50 casos novos no estado, a partir da nossa iniciativa de conseguir investigar todos os mais de 600 casos suspeitos e realizar os exames de todos eles. Há uma proporção de 11, para cada 11 casos suspeitos testados, um tem dado positivo e entendemos de que nós devemos, nesse próximo período, já passar a ter uma curva um pouco maior de crescimento dos casos, que, como eu falei, com as medidas de redução da mobilidade das pessoas, com a disciplina social que nós estamos recomendando que cada um tome, de não ter contato direto com as mãos, não compartilhar objetos, de todo paciente suspeito respiratório, de qualquer doença respiratória, não sair de casa e se proteger. Repito, não há recomendação para o uso de máscaras pela população para andar nas ruas. Não há recomendação para o uso de máscaras para a população ir trabalhar em locais administrativos. O vírus não tem asas, o vírus não voa. O vírus ele se é transmitido pelas gotículas. E se você está resfriado ou vai espirrar ou tossir, tem que ficar em casa, não pode nem sair na rua. Então a máscara não protege a população em geral para andar em qualquer ambiente, na rua ou no local de trabalho. Secretário, há alguma previsão da chegada de kits rápidos para detectar o coronavírus aqui no estado? Os kits que foram anunciados, a única coisa que eles não possuem é serem rápidos. São kits que só têm utilidade clínica a partir do 9º, 10º dia de evolução das doenças. Então, se você faz um teste rápido com esses exames que estão sendo comprados, que são testes sorológicos, e um paciente com 3, 4, 5 dias de evolução, e o teste der positivo, você mantém o isolamento por 14 dias. Se o teste der negativo, a própria bula do produto recomenda repetir em 3, 5 e 7 dias. Ou seja, se der negativo, você não pode confiar no resultado negativo, porque ele pode ser um falso negativo. Então, o teste de rápido ele não tem nada. O que ele poderá ser útil é para forças de segurança e trabalhadores da saúde que estiverem em quarentena, poderem reduzir a quarentena para 9, 10 dias ao invés de 14 dias. Então, esse teste não terá utilidade para diagnóstico na população. Mas ele vai chegar, ele vai ser utilizado aqui no estado, mesmo não sendo tão eficiente como o senhor está explicando? O Ministério da Saúde comprou 5 milhões de testes rápidos para serem utilizados nessas situações, que são situações de trabalhadores e forças de segurança, por conta de que é imprescindível que esses trabalhadores mantenham suas atividades mesmo no ponto auge da epidemia. A gente está falando dos testes, secretário. Os casos suspeitos, eles estão já passando por exames aqui no estado ou vão passar a ser feitos? Existe um padrão ouro de diagnóstico, que é biologia molecular, que nós fazemos o PCR em tempo real, nosso LACEN, que essa semana vai incrementar em muito a capacidade de produção dele, ampliando os horários de funcionamento. Então, conseguimos mais 2 equipamentos para termos 4 equipamentos produzindo os exames do nosso laboratório central, e entendemos que devemos finalizar essa semana com uma produção extremamente incrementada por parte do teste, que é o padrão ouro.
O teste do PCR, se ele der negativo, é negativo, se ele der positivo, é positivo. Então, o padrão ouro permanece sendo a tecnologia que nós já temos disponível no estado. Em relação aos leitos do Jaime, o Hospital Jaime na Serra, que seriam disponibilizados especificamente para os pacientes infectados com coronavírus e os casos suspeitos, já estão disponibilizados essa semana? Em que pé anda? Nós temos um total de leitos já disponibilizados no Jaime Santos Neves, em outros hospitais do estado, que garante a capacidade de atender todos os casos suspeitos dessa semana epidemiológica. A partir de hoje se incrementa um conjunto de remoção de pacientes do Jaime para outros hospitais para poder aumentar até o dia 31 ainda mais essa oferta de leitos, de modo que nós tenhamos pelo menos 61 leitos exclusivos para o coronavírus até o dia 30 desse mês. Vou pedir licença aqui ao secretário, gente, para a gente acompanhar juntos aqui, ele vai ver com a gente também, a entrevista desse senhor de 71 anos que a gente já acompanhou, a gente vai repetir para vocês, que ele diz não ter medo do coronavírus, que uma hora a gente vai ter que morrer mesmo. Essa fala desse entrevistado nosso de manhã, o Luciano entrevistou ele, ela reflete o pensamento de muitas pessoas, Muitas pessoas que fazem parte da população, principalmente dos idosos. Vamos acompanhar o que ele diz. A gente tem que morrer algum dia. Não tem jeito, A gente correr para onde? O senhor acredita no coronavírus? Essa doença aí vem pior que essas ainda. Só os velhos que vai pegar essa doença, os novos não pegam, não. Rapaz, isso aqui não tem escolha, não. É igual a morte. Morte não está escolhendo quem vai levar, não. No dia que for pro cara aí, vai mesmo. Novo, velho. Boa sorte pro senhor. Obrigado. Nós estamos aí. E boa saúde, tá? Isso aí. Pois é, secretário, a gente percebe aí na fala dele uma falta de preocupação, uma falta, inclusive, de cuidado com esse isolamento que está sendo tão recomendado. E o que a gente observa também é que muitos capixabas continuam circulando nas ruas, apesar de todas as orientações. É preciso isolamento do grupo de risco, dos idosos e de todo mundo, secretário? É preciso que as pessoas entendam que quem estiver com sintomas respiratórios, febre, gripe, necessita obrigatoriamente ficar isolado em casa. Se tiver febre, ter uma avaliação médica e ter prescrito isolamento domiciliar, como qualquer síndrome gripal que nós temos recomendados hoje no Brasil. Se o paciente for da população de risco, o cuidado é redobrado, porque o grande dilema do coronavírus não é ser infectado pelo coronavírus na população que está fora da população de risco. Se eu hoje pegar o coronavírus, eu não vou ficar desesperado, eu não vou ficar ansioso, eu vou ter um estado gripal que ao longo de alguns dias vai evoluir, serei curado, sem tomar nenhum remédio específico, sem tomar cloroquina, sem tomar qualquer outro medicamento experimental, serei curado. Temos já 6 pacientes curados no estado do Espírito Santo do coronavírus que não tomaram cloroquina. O problema é se eu, que sou um paciente rígido, são, imunocompetente, tiver contato com um idoso ou alguma pessoa imunocompetente durante a minha doença, principalmente no estágio que eu estiver sintomático. Então, essas duas populações, sintomáticos respiratórios e população idosa, devem obrigatoriamente se restringir no contato social. Secretário, a gente vai mostrar aí imagens agora para o pessoal de casa, porque hoje, gente, deu início a campanha de vacinação contra a gripe, contra as influências A, B e H1N1. E em Vila Velha, a gente observou uma movimentação maior dessas pessoas que fazem parte do grupo de risco, que devem, nessa primeira etapa, procurar ali no Santuário de Vila Velha. Olha só, o número de idosos aglomerados, muito próximos uns dos outros, aguardando para receber essa vacina. A gente sabe que toda essa organização da campanha de vacinação compete aos municípios, mas a gente está aqui com o secretário, de repente ele pode dar uma palhinha para a gente, secretário? Tem aí a previsão, alguns municípios estão com essa questão do drive-thru, que é oferecendo a vacina dentro dos carros, que os idosos não precisariam sair dos veículos para receber a vacina. Tem essa visita domiciliar. Isso está acontecendo aqui na Grande Vitória? Então, nós temos hoje mais de 20 municípios que já confirmaram a realização da vacinação em domicílio da população-alvo. Nós temos um conjunto grande de municípios trabalhando com agendamento e hoje na nossa avaliação são exceções os municípios no estado que não se estruturaram e se organizaram para poder atender os pacientes da população-alvo que serão vacinados, evitando a aglomeração de pessoas. Nós tivemos uma Assembleia Geral do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde na última semana, onde nós pactuamos diversas opções, diversas estratégias para fazer a vacinação de maneira que evitasse a aglomeração de idosos e a mistura de idosos com a população infantil.
Agora é importante salientar também que os idosos eles estão nesta primeira etapa do grupo prioritário, mas eles podem participar das 3 etapas de vacinação, que vai durar até o dia 22 de maio. Então, assim, é preciso se vacinar, é preciso cuidado e preocupação, mas não precisa de desespero, né, secretário? Isso mesmo, é importante que a população entenda que a campanha não acaba hoje, não acaba essa semana, ela vai durar durante várias semanas e que a população-alvo poderá em qualquer momento receber a vacina. Perfeito, secretário. Obrigada pelas suas explicações, pela participação ao vivo aqui no TN1. Eu devolvo para vocês no estúdio, daqui a pouquinho a gente volta mostrando como é que está o panorama aí desse primeiro dia de vacinação dos idosos e dos funcionários da saúde. Volto com vocês. Valeu, Bruna. Obrigado aí pelas informações. Olha, o Exército está nas ruas da Grande Vitória para orientar moradores a ficar em casa. Pois é, George. Ontem, o que se viu, por exemplo, foi a feira de Aribiri, em Vila Velha, superlotada, como se o coronavírus não fosse uma ameaça. Uma cena que não é comum. Viatura do Exército com homens armados e de máscaras com caixa de som anunciando: não fiquem na rua. O esforço de cada um é a segurança da saúde do próximo. Juntos iremos vencer esse desafio. Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga. E a presença do Exército Brasileiro nas ruas não é sem motivos. Esta é a feira de Aribiri, uma das mais frequentadas de Vila Velha. E neste domingo estava, acreditem, lotada. Na feira, a combinação mais perigosa do mundo atualmente. Gente, aglomeração e irresponsabilidade. O que tinha de idoso na feira, meu Deus do céu, é desesperador. Por isso, o Exército. Em apoio à sociedade capixaba no combate à propagação do coronavírus, vem conscientizar a população da necessidade de isolamento social. Só que tem gente que não vai ter casa para ir, mesmo com o Exército pedindo. E estas pessoas não podem ficar desassistidas. Antes de serem moradores em situação de rua, são seres humanos. Realmente a população está um pouco alarmada, mas assim, a maioria das pessoas a quais eu convivo no meu dia a dia, que eu sou morador de rua, como você mesmo disse, a maioria das pessoas não se preocupam com a situação porque até desconhecem do verdadeiro capacidade que esse vírus pode, como é transmitido. Você cria a mídia. Bom, sobre os moradores de rua, daqui a pouquinho nós vamos mostrar como o Estado e as prefeituras estão se mobilizando para cuidar dessa população. E a partir de hoje, as feiras livres estão suspensas por tempo indeterminado. Pois é, gente, o governo determinou o fechamento do comércio, mas no fim de semana teve loja descumprindo a ordem. Essa loja de varejo em Cariacica foi flagrada por uma equipe da prefeitura de portas abertas. O estabelecimento foi notificado e obrigado a fechar. Na Grande Vitória, polícia, guardas e até o Exército, como a gente viu aí, vem auxiliando na fiscalização do comércio. Só podem funcionar, a gente lembra mais uma vez, farmácias, supermercados, posto de combustível e estabelecimentos ligados do ramo da alimentação. Restaurantes e lanchonetes devem funcionar até às 4 da tarde. É um momento difícil, mas é preciso seguir as determinações, né, Ingrid? Profissionais enfrentam a pior crise econômica da história recente do Brasil e todos precisam se reinventar. Pois é, o momento também é de cortar custos. Um economista ensina como ganhar fôlego para sobreviver em tempos tão difíceis. Todos os dias, os treinos são disponibilizados na internet. Esse foi o jeito que Leonardo, que é personal, encontrou de dar suporte aos alunos em tempo de coronavírus. Leonardo é dono de academia, professor de educação física e ministra aulas. Mas por conta da pandemia, a rotina de trabalho sofreu alterações. A gente tem disponibilizado aulas online, algumas lives nas nossas redes sociais, para que os alunos consigam manter esse condicionamento físico conquistado no decorrer desses meses, desses últimos meses. Essa é a Mariana, professora de português e matemática. As aulas foram canceladas neste primeiro momento, mas sem elas não há renda para a professora. Como eu trabalho por essas aulas particulares, caso eu não faça, o meu rendimento financeiro ele estará abalado. Então, visando isso, a gente vai ter que se reinventar. Eu já estou pensando em possibilidades de utilizar outras plataformas
como utilizar videochamada, utilizar os chats. Caso esse período se prolongue, então ele será muito custoso, tanto para os meus alunos, bem como para mim também, que é um rendimento financeiro que eu conto no final do mês. O economista Celso Guerra avalia que é momento de reinventar. Sem poder ter contato presencial, profissionais autônomos não só podem, como devem usar da tecnologia. Você pode ter uma solução usando a tecnologia que está aí à disposição de todos, né? Que é o que está sendo usado aí para o trabalho remoto ou para o trabalho à distância, como a gente falou antes. Coisas como o Skype, Zoom e outros softwares que existem aí, gratuitos no mercado, e a aula pode ser à distância. Para o economista, essa é a pior crise econômica que o país vai enfrentar. Todos serão prejudicados de alguma maneira, mas o especialista lista as categorias mais afetadas. Primeiro é o trabalhador informal, esse não tem nenhuma proteção. Mas dispensá-las não implica em custo nenhum para as empresas. Outro grupo também pouco protegido é o de pessoas que têm um contrato de pessoa jurídica, que trabalham como pessoa jurídica, principalmente aquelas que trabalham para uma empresa apenas. A dispensa também não gera custos. O terceiro grupo, estamos falando aí de pessoas com carteira assinada. É o terceiro grupo que possivelmente vai ser impactado nesse momento. E também vamos falar um pouquinho do funcionário público, que esse é concursado em sua maioria, e aqueles que não são também têm um vínculo. O que a gente está vendo o governo fazer? Procurando saídas como redução de carga de trabalho com equivalente redução de remuneração. Isso está em discussão no Congresso, mas é o que deve acontecer na frente. Nas vidas de Aline e Cleidiane, a pandemia é sinônimo de total fragilidade econômica. Diaristas, sem sair de casa para trabalhar, não possuem renda. Entre o dinheiro e a saúde, elas escolheram o isolamento social. Eu tenho um filho de 1 aninho e tenho a minha sogra também, que é idosa. Estou pensando na área financeira, mas também o que é mais importante nesse momento é pensar na saúde. Eu estou recebendo a ajuda de um amigo meu que tem uma associação aqui. Estou esperando para ver o que vai dar, mas no momento eu me encontro ainda dentro de casa. Tenho conta para pagar, não sei como. Coloca Deus na frente que tudo vai dar certo. O primeiro foco é cortar custo, cortar despesas de modo geral. Nessa hora é a hora que a gente vai buscar as economias, é a hora que a gente vai buscar o fôlego para sobreviver aí nos próximos 3, 4 meses, numa situação de eventual dificuldade, mas a crise vai passar, não tem dúvida nenhuma, ninguém tem dúvida nenhuma, só que por um período o impacto econômico vai ser muito grave e a gente precisa se cuidar. Pois é, gente, é hora de responder as perguntas enviadas pelos amigos do TN. A repórter Tainá Lopes está ao vivo com o infectologista Paulo Peçanha. Olá, Tainá. Tudo bem? São muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Ei, Ingrid! Bom dia aí para você, para o George, a todos que nos acompanham aqui no TN. A gente tem que deixar claro que a prioridade é atender o nosso telespectador. Por isso, todas as dúvidas que vocês estão mandando via aplicativo de conversa aí para o nosso número do WhatsApp, elas são sim selecionadas. A gente traz isso aqui para a rua. Quando vai encontrar o especialista, a gente traz tudo para eles, para que eles respondam, para que você que fica diariamente, constantemente recebendo aí no seu WhatsApp um monte de informação falsa, possa se informar com credibilidade. Doutor Paulo, já te adianto aqui, meu muito obrigada pela sua participação. Tem uma listagem grande aqui de perguntas, a gente vai começar a responder. E eu começo porque a gente estava acompanhando o jornal aqui e vendo aquela feira cheia de gente. Tem imagens também aí, vou pedir para o pessoal soltar. Terminal de Jacaraípe hoje cedo, lotado de gente muito próxima uma da outra, porque a circulação de ônibus em horário de pico reduziu em 30%, mas tem gente que precisa do transporte público para trabalhar. Como é que está sendo isso, doutor Paulo? Como que fica a situação das pessoas nesse caso, né? Qual é a orientação? Olha, Tainá, qualquer aglomeração aumenta o risco de transmissão e de infecção por doenças respiratórias. Então, seja a aglomeração do terminal, seja a aglomeração de uma feira livre, quaisquer dessas situações das pessoas muito próximas, se tiver alguém gripado, se tiver alguém com outra infecção de vias respiratórias, tem a chance de transmissão por gotículas, pela tosse e pelo contato entre as pessoas. É por isso que a recomendação oficial do governo federal, do governo estadual, das prefeituras, é que as pessoas procurem ficar em casa.
né? Eu entendo que aqueles que ainda têm trabalho, elas precisam ter a sua locomoção facilitada. Se tem gente demais no terminal, é sinal de que talvez precise mais ônibus naqueles determinados horários para que as pessoas se desloquem. Senão, isso complica também. Se a pessoa não pode ficar em casa, tem que haver um entendimento da sua necessidade de deslocamento. A gente tem até uma pergunta relacionada a isso. Ele que é um motorista de ônibus, né? Os motoristas de ônibus enviaram alguns questionamentos pra gente. Porque o que acontece? Quando entra no ônibus, a principal ação ali é que ele feche a janela. Então, uma vez que você vai ter que usar o transporte público, manter a janela aberta é uma medida já que já vai ajudar na prevenção do coronavírus? Olha, Tainá, excelente medida. Se nós mantivermos o ambiente ventilado, isso já ajuda muito, porque o ar corrente leva as partículas virais que possam estar em suspensão naquele momento. Então, janelas de ônibus abertas. A janela do motorista, que é a pergunta e do trocador, deve estar aberta. E, sobretudo, que a gente não tenha ônibus lotados. Se as pessoas forem sentadas e não tiver gente em pé muito próximo do outro, com certeza nós vamos estar trabalhando para evitar uma maior contaminação, um impacto maior da epidemia, da pandemia. O doutor Paulo, o José Luiz, ele é de Serra Sede. Ele pergunta por que algumas pessoas não apresentam febre quando estão com o coronavírus. E se nem toda infecção pode vir acompanhada de febre. Se faz sentido isso? Olha, isso é assim, não só para o coronavírus, mas esse é o comportamento de várias infecções, né? Eu acho que não é difícil o telespectador lembrar por exemplo, tem pessoas que têm gripe mais forte, né, com muita febre, com muita prostração, né, e tem outras que têm um quadro mais leve. Então, isso é assim para várias infecções virais, isso é assim também para infecções por bactéria. Então, dependendo da resistência, dependendo da quantidade de vírus ou bactérias que infectou uma determinada pessoa e da capacidade do organismo reagir, os sintomas vão ser mais ou menos intensos. Na verdade, nós temos que... Uma das razões principais da proposta do governo de que as pessoas fiquem em casa, do distanciamento social, é para que as pessoas com sintomas leves ou com sintomas mais intensos, elas fiquem distantes umas das outras, de preferência em ambientes isolados, e que a gente com isso tenha uma menor chance de transmissão. Doutor Paulo, essa aqui acabou de chegar, a Janine, minha chefe, falou aqui no ponto que tem muita gente mandando pergunta no aplicativo, que é assim, ó, choveu. A chuva ajuda, de certa forma, a limpar o ambiente, a rua, os espaços públicos do coronavírus? Não, olhem bem, o coronavírus, a maior importância na transmissão dele é entre as pessoas. É o toque, não né? Exato. A gente não deve ter a ilusão de que ele está no ar e a gente está respirando e está inalando. Na verdade, quando uma pessoa tosse, ela elimina as gotículas e essas gotículas chegam nas outras. A permanência do vírus no ar e nas ruas e para que a chuva bata e leve o vírus, isso não é exatamente o comportamento da infecção e do vírus. Nós precisamos entender que as principais medidas são as medidas de diminuir o contato entre as pessoas, diminuir o contato de superfícies e das mãos e dos objetos, para que nós não levemos a infecção de uma pessoa para outra. Na verdade, somos nós, as pessoas, que levamos a infecção. Se nós nos mantemos distantes, se nós nos mantemos em casa, se nós evitamos aglomerações, exatamente com isso que nós vamos evitar
que a infecção passe de uma pessoa para outra. A Luísa Helena, ela tem 10 anos. A Luísa Helena é uma criança de 10 anos que está em casa lá em Barcelona, na Serra, está respeitando o isolamento. E enquanto isso, ela brinca com as bonecas dela. E ela está preocupada, doutor, com as bonecas. Ela quer saber se a limpeza das bonecas só com álcool em gel, se ela tem que higienizar lá as bonequinhas dela, lavar. Como é que tem que ser essa limpeza? Olha, Luísa, o seu comportamento está certo, de estar em casa, brincando com as suas bonecas. E, na verdade, você não precisa gastar álcool em gel com as bonecas. Você pode lavar com água e sabão. Deve fazer higienização, né? Mas água e sabão, água e sabonete funcionam muito bem, água corrente. E você vai manter suas bonecas limpas. Álcool em gel deve ser reservado para as pessoas, para que seja feita a higienização, especialmente quando a gente está no momento que não tem uma pia por perto para lavar com água e sabão. Aí sim, nós vamos usar o álcool em gel para dar um tempo para a gente chegar e lavar as mãos e fazer a eliminação mecânica de vírus e bactérias. Doutor Paulo, você fica aqui comigo, porque daqui a pouco a gente tem mais perguntas para responder para os nossos telespectadores. Vou devolver para vocês no estúdio. Daqui a pouquinho a gente faz mais perguntas. E você que está em casa, tem alguma dúvida? Manda para a gente, que a gente está com a pessoa certa aqui para poder esclarecer e te dar informação de verdade, tá bom? Ingrid, George... Tá bom, Tainá. Daqui a pouquinho a gente te chama novamente, você e o Dr. Paulo Peçanha. Lembrando que a gente quer saber da sua dúvida e também quer o vídeo. A gente vai mostrar aqui o que você está fazendo em casa. Todo mundo deve estar em casa, né? Essa é a recomendação. E o que você, nesse momento aí, está fazendo? Manda pra gente, manda pro nosso WhatsApp. O número fica sempre aí, né, na sua telinha. Manda pelo nosso WhatsApp que a gente vai exibir aqui e mostrar o que você está fazendo nesse momento de confinamento, né? Começou hoje a vacinação contra a gripe para os idosos. Muita gente correu para se imunizar logo no primeiro dia. Em Vila Velha teve muita movimentação e aglomeração. As pessoas reclamaram com medo de contrair o coronavírus. Pela manhã, a fila de idosos que aguardava a vacina fazia a volta dentro do ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Todos aglomerados. Nós chegamos aqui às 7h50 da manhã. Meu pai tem 85 anos. Tem bengala, minha mãe tem 83 anos, fizeram eles subirem a arquibancada, darem volta na arquibancada todinha, para depois descer de novo a arquibancada e ficar sentado naquelas cadeiras lá. Aglomeração de pessoas, idoso passou mal, totalmente vergonhoso. Estamos ainda contentes que está no início da pandemia. Se tivesse mais avançada, não teria todo mundo contaminado, não temos segurança nenhuma. Um idoso chegou a passar mal no local e teve que ser amparado. Apenas 3 agentes aplicavam as vacinas e o tempo de espera foi grande. As cadeiras todas vazias, aí de chamar a gente para sentar, nós fica aqui a mercê 3 pessoas. Disseram que eram 10 pessoas para vacinar, só tem 3 pessoas. Está muito ruim a organização, porque são poucos funcionários para atender esse tanto de gente. Tinha que ter um funcionário aqui para estar orientando as pessoas. Está muito difícil. No Santuário de Vila Velha, mais aglomeração. A campanha de vacinação contra a gripe começa com os grupos prioritários dos idosos e profissionais da área da saúde. A vacinação está acontecendo em escolas da rede municipal de ensino ou em espaços abertos. Em Vitória, nessa escola na ilha de Monte Belo, os pacientes aguardavam sentados em cadeiras afastadas. Todos fizeram agendamento online justamente para evitar as filas. Essa vacina eu já sempre, quando tem a campanha, eu tomo a vacina. Garantir um pouco, né? Consegui agendar no sábado. Quanto a gripe, não quanto o corona, para não evoluir para outras coisas. A estratégia de vacinação neste ano, né, em parceria com os municípios, é justamente evitar locais com aglomeração. Então, a recomendação é que sejam locais amplos e ventilados. Então, os municípios estão tirando a vacinação de dentro das unidades de saúde, indo para locais mais abertos, como, por exemplo, escolas. Temos a estratégia também nos municípios de pequeno e médio porte de vacinação dos idosos em domicílio, e também o drive-thru, que é a vacinação dos idosos dentro do veículo. A campanha de vacinação foi adiantada justamente para evitar que as pessoas adoeçam nesse período de propagação do Covid-19. Mas vale ressaltar que esta vacina que começa a ser oferecida hoje não protege contra o coronavírus. Esta é a vacina contra as influenzas A e B. A vacina contra a influenza, ela é contra a influenza A e B. Ela não protege contra o coronavírus, mas
mas protege contra os outros vírus da gripe. Então é importante que se faça essa vacina, principalmente esses grupos prioritários, para que a gente tenha uma população protegida, imunidade melhor desse grupo-alvo. Pois é, gente, a Prefeitura garantiu que vários pontos foram colocados à disposição do público para evitar longa espera e aglomeração. Disse que fez marcações para que as pessoas não fiquem próximas, mas não é nada disso que a gente viu aí, né? Falou ainda que não há necessidade do idoso correr para se vacinar num só dia, porque a vacinação vai até o dia 22 de maio. E familiares de pessoas idosas acamadas devem agendar a visita pelo e-mail gabinete.saude@vilavelha.es.gov.br. Em Linhares, no norte do estado, uma adolescente de 14 anos que cumpria quarentena por causa do coronavírus fugiu de casa. A menina teve contato com um professor da rede pública que atestou positivo para a doença. A ocorrência foi registrada ontem, mas a fuga aconteceu na noite de sábado. A adolescente entrou em contato com a mãe por uma rede social e disse que está bem, mas não pretende voltar para casa. A mãe disse que a filha costuma andar com pessoas de má índole, mas não faz ideia de onde ela esteja. A polícia faz buscas à procura da estudante. Pois é, essa adolescente fugiu. E muita gente está ansiosa, entrando em pânico, sim. Então, como cuidar da mente nesse momento? Nós estamos aqui com a psicóloga Érica Silverol. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, a gente já começa com essa pergunta, né? Como cuidar da nossa cabeça nesse momento aí tão difícil, né? Tempos tão difíceis. Sim, momentos complicados, né? Algo que a gente, pelo menos nós aqui, nunca presenciamos, algo assim. Mas acho que nesse momento, apesar de toda essa precaução, a gente tem que ter muita tranquilidade para lidar com isso. Todos nós estamos tendo nossos cuidados, né, com a higiene, a questão do álcool, a questão de lavar as mãos, a questão de ter esse isolamento, esse distanciamento das pessoas. Então, com esse cuidado, mantendo a nossa sanidade, né, mental, nossa higiene mental também, creio que a gente vai conseguir enfrentar isso de uma forma mais serena. Acho que a questão de pânico, de desespero, não é momento para isso agora. É momento de a gente pensar num coletivo. A gente viu a atitude aí, né, de um idoso de mais de 70 anos no início do jornal, que acaba desvalorizando todo o trabalho de uma sociedade que fala sobre o isolamento. Muita gente também acaba não tendo essa noção da coletividade, da ajuda coletiva, e acaba não ligando, deixando para lá. Por que as pessoas têm essa ideia? Por que as pessoas elas acabam não levando em conta a problemática, o problema real desse vírus? Eu acho que principalmente por nunca termos passado por isso, né, por ser uma situação completamente nova, muitas pessoas não dão nem crédito. Acham que isso é uma coisa igual filme, é uma novela, é algo que vai ficar tudo bem no final. Então, eu acho que muito essa ficção também na cabeça das pessoas, de que isso não é nada, já teve outras coisas. Ele mesmo falou, né? Outros problemas já aconteceram, outras doenças, e eu estou aí e está todo mundo aí. Então, eu acho que muito disso, dessa crença de que algo não vai se desenvolver da forma como está. E sem entender que é uma questão de prevenção nesse momento, né? Uma questão de os números crescem, é fato, mas também há boas notícias, como o doutor falou anteriormente, né, o secretário, mas também essa questão dessa prevenção também. Não podemos fazer com que isso aumente, né? Com que isso se torne realmente uma preocupação de proporções incontroláveis. Acho que todo mundo quer saber como é que pode preparar a cabeça também nesse confinamento, né? Que é um momento novo também das famílias em casa, as famílias, por exemplo, eu digo pai, mãe, filhos talvez em casa, mas separados dos avós, separados de pessoas tão próximas também, não é? Neto com avô, com avó. Então, assim, como preparar também a cabeça nesse momento? Preparar as crianças, os adolescentes também? Eu acho que nesse momento a gente tem uma ferramenta muito útil, que é a internet. Nós temos o telefone, nós temos a internet, nós conseguimos nos comunicar, fazer vídeos, fazer ligações, ter esse momento em que nós estamos distantes, mas estamos próximos, né? Quando a gente vai para o exterior, quando a gente vai para outro estado, quando a gente muda, a gente consegue ter esse contato próximo, a gente consegue ver um ao outro pela câmera. Isso facilitou muito a nossa vida nesses tempos modernos que a gente vive. Então, eu acho que fazer esse tipo de contato também é válido. Eu sei que é importante esse contato
de pessoal, né, pessoalmente, como nós estamos tendo aqui, mas eu acho que usar dessas ferramentas também, entender que é um momento para se afastar um pouco, que é só uma fase, é um período, e que podemos usar outras ferramentas para também estarmos em contato, vermos uns aos outros. Eu acho que é importante também ter essa serenidade para usar disso, né? Talvez um lado bom de tudo isso é a proximidade, talvez, de pai e filho. Às vezes, agora, né, essa convivência mais próxima, né, eu acho que isso tem um lado bom também. As famílias mais próximas, um pai enxergar os gostos dos filhos, às vezes numa correria que não consegue ver. E agora é o momento do confinamento, é o momento de estar em casa. Então tem esse lado também, de né? Vizinhos também, momento né? de reflexão para isso, né? Para a vida como um todo. Exato, dentro de casa, algumas conversas que você não tinha antes, algumas opiniões que você não sabe, porque muitas vezes nessa correria é escola, é trabalho, é várias outras coisas que nos tomam nosso tempo, né, da nossa rotina. Então, assim, dentro de casa, você com aquelas pessoas, saber realmente o que elas pensam, do que elas gostam, né? Porque às vezes você sabe superficialmente do que seu filho gosta, do que sua mãe gosta, seu pai gosta. Então agora é um momento de sentar e falar o que você acha sobre isso, vamos conversar um pouquinho, de repente fazer uma brincadeira sobre isso, igual o jogo da verdade, algo assim, né? Para você saber a opinião das pessoas que convivem com você, que estão com você realmente, que fazem parte da sua família, do seu círculo. Então é importante esse momento também para a gente se conhecer, conhecer o outro, né? Ter mais contato com esse outro lado dessas pessoas próximas que talvez a gente não sabia, não conhecia. E até nesse confinamento mesmo, que às vezes dá um desespero, dá uma ansiedade em todos nós, né? Um tédio, algo que nos deixa de uma forma que antes talvez não estaríamos, porque a gente está vivendo aquela rotina, então a gente pensa assim, isso vai ficar assim todo dia. E de repente isso é cortado por causa de algo. Então, assim, viver essa nova rotina. Agora é uma nova rotina, encarar isso como algo novo e que a gente também pode ter atitudes novas diante disso. Um dia de cada vez, com positividade, né? Tranquilidade. Parece fácil, é difícil mesmo, mas é um exercício, né, George? É um exercício. Lembrando que a doutora Érica vai continuar aqui com a gente. Se você tiver alguma pergunta aí de casa, né, ligue 99792-2530. Aliás, mande sua mensagem 99792-2530. Com certeza muita gente tem várias dúvidas, né? Irritabilidade, muita gente ansiosa dentro de casa, comendo demais. Como controlar isso? Daqui a pouquinho ela vai responder tudo isso daí pra gente. É verdade, né, senhora Ingrid? Não é, senhor George? É eu que o diga, né? Tá bom. Olha, no terminal de Campo Grande, em Cariacica, passageiros ficaram assustados com essa cena. Um homem usando uma máscara passou mal e precisou de atendimento. O caso aconteceu ontem por volta das 8 da noite. A cena causou alarde porque o homem disse que estava com problemas respiratórios e pediu socorro. Ele estava acompanhado da mãe, que dizia estar com suspeita de coronavírus. O SAMU foi chamado para atender a ocorrência. Entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas ainda não tivemos resposta sobre o que de fato aconteceu. E um tiroteio assustou moradores do Morro do Romão, em Vitória, ontem de madrugada. Disparos foram ouvidos por cerca de 30 minutos. Traficantes da região estão em conflito com criminosos do bairro da Penha. Essa pode ser a explicação para tantos tiroteios. É incalculável a quantidade de tiros. Neste áudio, uma moradora relata o tiroteio. Pela voz, é possível perceber que o medo toma conta da mulher. Tiro, muito tiro. Meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Estou me sentindo na faixa de Gaza. Jesus Cristo. Neste outro áudio, o desespero de um morador. Tiro atrás de tiro. Isso, Jesus. Só catinga de pólvora. Igual ontem. Céu. A comunidade afirma que desde quinta-feira tiroteios estão acontecendo no Morro do Romão. O último foi na madrugada de domingo por volta das 3 horas da manhã. Os moradores não sabem direito o motivo dos tiros.
A suspeita é que o tiroteio foi promovido por criminosos de São Benedito e do bairro da Penha, que querem controlar o tráfico na região. Que loucura isso, né? A Polícia Militar informou que o patrulhamento foi intensificado no local, mas nenhum suspeito foi localizado e não há informações sobre feridos. E olha, um ponto turístico, um belo cenário e o risco de assaltos para moradores, atletas. Veja a imagem da covardia durante a abordagem de um assaltante no Morro do Moreno, em Vila Velha. O ciclista vem descendo o morro quando é surpreendido pelo bandido que se joga em frente à bicicleta. A vítima cai na hora e chega a rolar. Friamente, o bandido se aproxima apontando a arma. Quando vê que a bicicleta quebrou, ainda pensa em levar a roda, mas desiste, dá um chute na cabeça do senhor e foge junto com o comparsa. A cena revoltante aconteceu no Morro do Moreno, que fica na Praia da Costa, em Vila Velha. Minutos depois desse crime, as câmeras não mostram, mas os bandidos encontraram uma segunda vítima, o filho do seu Rocha. Levaram a bicicleta e o celular dele. O pai do rapaz gravou um vídeo e, indignado com tudo que aconteceu, enviou para a nossa produção. Apontaram um revólver para ele, levaram a bicicleta e levaram também o celular. E próximo onde ele foi assaltado tem um módulo da polícia, né? E esses bandidos passaram no módulo da polícia e nada foi feito. Infelizmente a gente está não tem segurança aqui na área aqui, tá? Queria ver o que a polícia pode fazer pela gente. O módulo da Polícia Militar que o seu Rocha falou é esse aqui. Ele fica bem na entrada do Morro do Moreno. O problema é que quem frequenta essa região garante que, infelizmente, a presença da PM não tem inibido a ação dos suspeitos. Nós temos um módulo da polícia aqui no Morro do Moreno, que ele vem sendo guarnecido por policiais que, infelizmente, não estão agindo de acordo com a necessidade de quem frequenta o Morro do Moreno e os moradores. Infelizmente, os assaltos estão voltando a acontecer, uma realidade que nós não tínhamos há muito tempo. E, infelizmente, a polícia presente no módulo não está sendo enérgica, não estão fazendo blitz, não estão parando suspeitos e não estão tomando conta nem ao redor do entorno do módulo, quanto mais nas outras ruas adjacentes. Então, a gente está sentindo novamente a insegurança voltar aqui para uma região que há muito tempo não estava acontecendo nada grave. Então, a situação está começando a ficar muito complicada com os moradores e com os frequentadores. A gente vê muita gente passeando, andando de bicicleta e estão voltando a ser vítima dessas pessoas que estão livremente andando armadas aqui no Morro do Moreno e também na Praia da Costa, e a gente vê que a polícia não está tomando ações enérgicas para coibir esse tipo de ação. Fala sério, quanta covardia desses bandidos, hein? Não basta roubar, ainda agem com tanta violência. Bom, e apesar do desabafo dos moradores, a PM confirma o funcionamento da base na região, diz que faz rondas 24 horas na área e está à disposição da comunidade para discutir novas ações de segurança. Vamos ver o que é destaque no Tribuna Online. Olha só, gente, escolas particulares vão ter aulas pela internet a partir de hoje. Na rede particular, pelo menos 110 mil alunos da rede básica serão beneficiados com as aulas. Vamos ver aqui o destaque do primeiro parágrafo, pode ler. A partir de hoje, dia 23, as aulas da rede particular do Estado estarão de volta, porém pela internet. O anúncio foi feito no sábado, passado, pelo governador do Estado, Renato Casagrande, durante coletiva transmitida pelas redes sociais. As aulas estavam suspensas desde a última semana como plano de contenção para a propagação do Covid-19 em todo o Estado. Então, as aulas das escolas particulares voltam hoje pela internet, 110 mil alunos. Vamos ver como é que vai ficar as escolas públicas, não é, Ingrid? Vamos ver como é que vai ficar e vamos ver também como é que vão ficar os pais, né? Porque vão ter que ter uma cobrança ainda mais redobrada aos alunos aí que estão confinados e precisam agora mais do que nunca estudar via internet. Ficar de olho nesses adolescentes, nessas crianças, né? Falando nisso, todas as informações sobre o coronavírus pelo Tribuna Online, sempre, toda hora, atualizando as informações
né? Hoje à tarde, com certeza, o governo do estado vai falar novamente sobre novas medidas aí contra o coronavírus. Vamos ver como é que vai ficar mais aí novas notícias sobre a educação. Na então, verdade, o Tribuna Online sempre divulgando as informações em primeira mão. E também no Tribuna Online você consegue dar sugestões, você consegue também entrar, ver o jornal, assistir o nosso jornal se você perdeu alguma coisa, uma reportagem, uma receita, então tudo no nosso site. Gente, olha, eu falei no início do jornal, né, sobre uma nova medida provisória publicada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa medida suspende o contrato de trabalho por até 4 meses. No período, o empregado deixa de trabalhar e o empregador não pagará salário. A empresa é obrigada a oferecer um curso de qualificação online ao trabalhador e a manter benefícios como plano de saúde. O presidente Jair Bolsonaro publicou a MP, a medida provisória, ontem à noite no Diário Oficial. Pelo texto, a negociação individual ficará acima dos acordos coletivos da lei trabalhista. Estão preservados os direitos previstos na Constituição. A MP diz que o curso ou programa de qualificação profissional online será promovido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação. Pois é, uma medida provisória tem força de lei pelo período de 60 dias, prorrogáveis pelo mesmo prazo até que seja apreciada pelo Congresso. Se não for votada, perde a validade. A medida valerá durante o estado de calamidade pública em razão do coronavírus, com prazo definido até o fim deste ano. O empregador poderá conceder uma ajuda compensatória mensal sem natureza salarial, com o valor definido livremente entre empregado e empregador via negociação individual. Para o contrato ser suspenso, basta um acordo individual com o empregado ou também com um grupo de empregados. A suspensão terá de ser registrada em carteira de trabalho. E o economista Moisés Brasil, ouvido pelo TN, avalia essa medida provisória publicada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. O governo acaba de soltar uma medida provisória de ontem para hoje, já está publicada no Diário Oficial, onde ele suspende o contrato de trabalho por um período de 4 meses. Estava um pouco diferente daquele que ele havia anunciado, onde no início as conversas eram que seria uma redução de 50% da carga horária e de salários. A CLT prevê até 25%, mas devido à gravidade que estamos vivendo, né, do coronavírus, que já tem afetado bastante a economia, principalmente, né, o pequeno comerciante, o pequeno produtor, e agora o empregador, ele pode, entre eles, fazer esse corte, né, essa suspensão de 4 meses do contrato de trabalho. E o empregador terá que prover cursos online para esse tipo de profissional. O objetivo do governo é evitar demissões em massa, porque a nossa economia já está na UTI, precisando de respirador, e é uma das formas do governo preservar, né, os empregos e evitar as demissões em massa. Um pouquinho diferente daquilo que ele havia anunciado, que era redução de 50%, mas devido à gravidade ele faz a suspensão aí de 4 meses. Isso vai impactar muito grande no mercado, né? O consumo vai cair bastante. Estão dizendo 4 meses sem salário, mas o governo ele pode fazer isso devido a essa gravidade que está ocorrendo, e também porque o Senado decretou, né, um estado de calamidade pública. Agora o governo ele pode fazer outros tipos de medidas, né? Lembrando que será uma suspensão de 4 meses no contrato de trabalho. Então é um período que o governo está prevendo, né, o término dessa pandemia no mercado. Então nesses 4 meses vai ser suspenso. Depois volta à atividade normal, né, do contrato de trabalho. Pois é, uma decisão polêmica que ganha repercussão aí ao longo do dia, não é? Em todos os sites, todos os analistas comentando isso, né? Complicada a situação. É um momento muito delicado que a gente está atravessando. É um momento muito triste, muito delicado, muito incerto. Quer dizer,
Já tem previsão aí de 40 milhões de desempregados, né, no Brasil. Olha, a OAB pediu a suspensão das contas de água e energia elétrica por 3 meses aqui no estado. Diante do grave cenário de crise econômica, a solicitação já foi feita ao governo estadual. O governo adiantou que tem tomado medidas para amenizar os impactos para os contribuintes e ressalta que isentar o tributo não seria uma medida assertiva num momento em que o Estado depende de mais recursos para enfrentar a propagação do vírus. Meu nome é Fábia Cristo, sou moradora de Linhares, tenho 42 anos e nunca vivenciei uma situação tão difícil para nós linharenses. Hoje já são 7 dias que a gente está passando por essas dificuldades, né? Como todos vocês já sabem, e para mim está sendo muito difícil. Sou uma pessoa muito ativa, mas estou tentando fazer a minha parte. A gente está isolado, né? Decretou isolamento de todos aqui na cidade, mas eu vejo que tem muita gente que não acredita. Então, assim, para mim está sendo difícil, mas estou tentando. Difícil para todo mundo, né? Nossa, a Fábia falando lá de Linhares, gente. E olha, vamos voltar ao vivo com a repórter Tainá Lopes e o Dr. Paulo Peçanha. O infectologista tira dúvidas dos nossos amigos sobre o coronavírus. É com você, Tainá. A gente volta aqui com o Dr. Paulo, que a gente recebeu mais perguntas através aí do WhatsApp. Dr. Paulo, o pessoal está perguntando o seguinte: a banana é uma fruta perigosa para comer agora, porque ela fica muito exposta ali no supermercado, às vezes despenca, fica aquela brechinha de abertura. É um risco ou não tem problema? Olha, as frutas em geral, não só a banana e outras frutas que se compra em supermercado, em feiras, que nem estão sendo feiras atualmente, mas elas não oferecem risco. Volto a dizer, a infecção pelo coronavírus é de transmissão respiratória e quando a preocupação é o contato, que as frutas passam por uma mão, por outra mão, uma recomendação que vem sendo feita é que se lave a fruta com água e sabão. Você comprou a fruta, você lava direitinho e deixa a fruta lavada e depois, quando você for manusear, você lava as suas mãos também e pode comer a fruta. Lembrando, de novo, que a infecção não é de transmissão. Existem infecções que se transmitem pelo aparelho digestivo, né? Que são adquiridas com a ingestão de alimento contaminado. Não é o caso do coronavírus. Ele é de transmissão respiratória, como nós já vimos falando, e são os cuidados respiratórios e de contato que contam mais. O pessoal também quer saber sobre a higienização de bolsas, calçados, se prender o cabelo também é uma medida de segurança, porque a gente fica toda hora passando a mão no cabelo. Como que tem que ser, então, começando pela higienização dos sapatos e bolsas quando a gente chega em casa e na sequência aí a questão do cuidado com os cabelos? Olha, a higienização, o que tem sido recomendado é que você ao chegar em casa, você tire o sapato, deixe as bolsas, e a higienização, ela deve ser feita com as substâncias já conhecidas, né? Se pode limpar com álcool e gel ou com álcool a 70, faz a limpeza das superfícies com essa substância. Se você está lidando com algum material mais sensível, né, você vai ver a especificação desse material para fazer a limpeza adequada. Agora, mais importante é que depois que a gente deixa os objetos num local estabelecido, que a gente faça a higienização das mãos, porque é pelas mãos que nós vamos estar levando o vírus para o nosso corpo, para as nossas mucosas. Eu aproveito para falar da segunda pergunta. A questão não é nem o cabelo, dos cabelos estarem levando o vírus e outras infecções. O problema é quando a gente toca os olhos, toca a mucosa do nariz, toca os lábios,
nesse toque que existe risco. Então, nesse sentido, se os cabelos estão vindo muito para o rosto e possibilitando o toque, é melhor prender o cabelo, mas não que os cabelos sejam uma fonte de infecção. Doutor Paulo, quem mora no interior do estado, essa é uma pergunta da Cristina Venâncio, ela é de Guaçuí, no sul do Espírito Santo, ela quer saber se quem mora no interior tem menos chance de contrair o coronavírus. Olha, isso pode ser verdade se existe menos aglomeração, né? Se tem menos pessoas na rua, se tem menos pessoas em casa, se o contato interpessoal é menor, o risco de ter contato e da transmissão do vírus é menor. Agora, se mesmo no interior as pessoas insistem em ter feiras e aglomerados, se elas aglomeram num comércio, se elas aglomeram para fazer uma festinha, mudou tudo. As chances continuam as mesmas. Então, o interior pode ser melhor por ter menos gente circulando e oferecendo chance de transmissão do vírus. O Sérgio Antônio, ele é de Cariacica. E olha só, diz ele que está sendo discriminado. A gente sabe que isso é uma verdade. Quem tem rinite alérgica aí não pode dar um espirro perto de alguém que a pessoa já fica assustada. Vamos explicar para o pessoal de casa, então, essa diferença entre rinite alérgica e os sintomas ali do coronavírus. Olha bem, rinite alérgica eu também tenho, né? Então, e muita gente tem, né? E nessa época do ano, a gente tem exacerbação dos fenômenos alérgicos aqui na cidade e no interior também. Mas a rinite alérgica, ela se confunde com resfriado, porque os sintomas são só das vias aéreas superiores, nariz, a gente tem um pouco mais de coriza, tem tosse, tem pigarro, mas a rinite não dá febre, rinite não dá dor no corpo. Que é o principal sintoma, a febre. Né? A febre é um marcador da infecção respiratória, da infecção pelo coronavírus. Então, rinite não dá esses sintomas. E agora, nem por isso as pessoas com rinite não devem relaxar no cuidado quando tossem, quando espirram. Quer dizer, os cuidados de usar lenço de papel, desprezar a seguir, ou de espirrar na dobra do cotovelo. Isso deve ser mantido, mesmo você sabendo que o problema é rinite alérgica. E, com isso, a gente vai ter um comportamento social mais adequado e vai evitar um eventual vírus. Se associa à rinite que a gente esteja disseminando esse vírus. Eu aproveito para lembrar que quando eu falei do vírus no ar, não é, existe uma forma de apresentação da secreção respiratória, das partículas respiratórias, a gente chama de forma de aerossol. São partículas muito pequenas, elas se formam em ambiente de hospital, quando a gente está dando assistência a pacientes com condições respiratórias variáveis, ela se forma também no dentista, quando passa o motor, aquilo também ali nós temos formação de aerossol. Essas partículas pequenas, elas podem ficar no ar por até 3 horas. Né? E exigem um cuidado especial em termos de proteção, inclusive dos profissionais de saúde, das pessoas que prestam assistência aos pacientes com suas diversas infecções respiratórias. Então, todo cuidado com a transmissão respiratória, todo cuidado na tosse, todo cuidado nos contatos entre as pessoas. Agora aqui a pergunta do seu Carlos lá de Itaparica é uma pergunta que muito se faz, viu, pelas redes sociais, que é ir até um laboratório particular fazer o exame do Covid-19. Se ele chegar com um pedido médico, os laboratórios são obrigados a fazer esse exame? Não é a questão de ser obrigado, né? Os laboratórios não têm disponibilidade dos exames, mesmo a rede privada, mesmo a pessoa tendo condição de pagar pelo exame, esse exame não está sendo disponibilizado à vontade. Então, a recomendação é que esse exame seja feito desde que um profissional de saúde atenda, e esse próprio profissional em ambiente de hospital, ele vai saber qual é o caminho que a amostra, que o material para ser examinado deve seguir. Então, essa possibilidade de ir a um laboratório
espontaneamente para conseguir fazer o exame, nesse momento não está disponível. Doutor, nossa última pergunta é porque muita gente está preocupado que na mídia a gente tem noticiado, fique em casa, faça o isolamento, porque a gente não chegou ainda no pico de contaminação. E essa é a pergunta aqui da a Lucelena de Souza, ela é de Praia Formosa. Ela está preocupada justamente com o que significa o pior estar por vir. Olha, isso são projeções estatísticas, projeções de epidemiologistas, pessoas que estudam com muita profundidade a possibilidade de transmissão das doenças. E nós devemos valorizar muito isso. Como é que as pessoas fazem? Elas partem dos vários momentos que a pandemia por coronavírus atravessou, por exemplo, na China, agora como ela está sendo disseminada, como ela está se apresentando na Europa, na Itália, na Espanha, em Portugal, na América, nos Estados Unidos. Então, a partir do comportamento da doença nos vários países, vão se projetando os números do Brasil e como a doença pode se comportar no Brasil. Agora, vejam, isso não é uma projeção inexorável, isso não é um destino traçado que seja impossível de nós mudarmos. Desde que a gente obedeça, Exatamente. Né? É por isso que é muito importante que a gente leve a sério as recomendações e todo esse trabalho que vem sendo feito desde o governo federal, pela Secretaria Estadual, pelas Secretarias Municipais de Saúde, no sentido de que a gente permaneça em casa, que a gente evite o contato, que tenha cuidado com as secreções, que tenha cuidado no momento em que a pessoa está com a infecção respiratória, que ela se isole para não transmitir para outras. E isso é que pode modificar a curva da doença aqui no Brasil. Então, se nós tivermos todos esses cuidados, nós poderemos trabalhar para que aqui o comportamento do vírus seja diferente. Mas a única forma de nós termos uma história diferente é nós termos um comportamento diferente nesse momento em que a doença ainda acontece num número menor de pessoas. Tainá, eu queria aproveitar para chamar a atenção para um outro momento que nós estamos vivendo, que é a questão da vacinação para a influenza, para a gripe. Exato. Olha, eu acho que tudo tem dois lados. Eu acho que um lado bom do número de pessoas que nós vimos nas matérias, nas unidades de saúde, inclusive ou ligando nos para a ginásios, clínica, querendo a vacina. e querendo vacina, esse interesse na vacina é muito bom. O lado ruim é das pessoas estarem aglomeradas, mas isso é uma questão de ser trabalhado ali na fila, naquele ambiente. Olha, é importantíssima a vacina da gripe nesse momento. Ela vai proteger contra um tipo de infecção, que é a infecção pelo vírus influenza, que pode ser muito grave, pode ser grave em idosos, pode ser grave em criança, pode ser grave em pacientes grávidas. Então, se nós vacinarmos a população contra a gripe, nós estaremos, se todo mundo se interessar e procurar a vacina de gripe, com certeza nós vamos ter menos gripe, menos infecção respiratória, menos confusão com coronavírus. E com certeza vamos atravessar melhor esse período de outono e inverno, que é o período em que as infecções respiratórias circulam mais. Então, importante vacinar contra a gripe. Importante vacinar contra a gripe sem aglomerados, sem correr risco de transmissão de infecção respiratória. E só reforçando que se você tiver sintomas de gripe, você não toma a vacina da gripe. Olha, ao contrário, tem que ficar em casa mesmo. Tainá, a questão, você lembrou bem, mas o sintoma mais importante para que a pessoa não tome vacina é se ela tiver com febre. Muitas vezes a pessoa fica tossindo 1, 2, 3 semanas, acha que não pode tomar a vacina e perde a oportunidade. A febre a pessoa não deve se vacinar contra a gripe quando está com febre, para não confundir com um eventual culpa na vacina efeito depois. colateral da vacina. Mas, mesmo que a pessoa esteja com a tossezinha mais prolongada, tenha os cuidados com a tosse, leve o lenço de papel descartável, ou espera alguns dias, mas não deixe de tomar a vacina de gripe, que é extremamente importante para toda a população, e especialmente os grupos alvo da vacina,
que todos já conhecem. Doutor Paulo Peçanha, muito obrigada pela sua participação. Só lembrando que essa primeira etapa da vacinação está disponível para profissionais da área da saúde, para idosos, então um grupo de riscos idosos, por isso que o doutor Paulo está falando aqui, é importantíssimo que você tome a vacina, mas mais importante ainda é que durante o processo de vacinação você busque a prevenção, manter a distância necessária, ir ali prevenido caso esteja com algum tipo de tosse, coriza, que nem pode ser o coronavírus, pode ser um sintoma da gripe, então ir prevenido e se tiver febre, não vá se vacinar, porque esse é um sintoma que exclui aí nesse primeiro momento a vacinação, né? Que até te protege, nesse caso, de não tomar a vacina nesse momento quando você está com febre. Os outros sintomas, como o doutor Paulo já ressaltou, são sintomas que podem sim fazer com que você continue ali com o direito de receber essa vacina. Eu volto com vocês aí no estúdio, são muitas perguntas que a gente poderia estar respondendo, a gente está fazendo o máximo possível, mas ao longo dos nossos telejornais a gente continua tirando a sua dúvida aí em casa, tá bom? E fique em casa, deixa que a gente trabalha. A gente tem que sair de casa para trabalhar, mas você que não precisa e que pode, fique em casa, por você e por nós também. Obrigada. Certinho. É verdade, está certo. A gente está aqui, né? Nossa função, a gente já falou mesmo, né? Amamos o que fazemos, levar informação, ajudar aí quem está em casa, mas é ficar em casa mesmo, reforçando o que a Tainá disse. A campanha de vacinação vai até o dia 22 de maio. Seria importante as prefeituras se organizarem também para evitar aglomeração, igual a gente viu aí lá no Santuário de Vila Velha, muita gente e assim, todo mundo, né, os idosos próximos, então assim, tem que ter todo o aparato ali também dos servidores para evitar esse tipo de coisa, né? E também as pessoas também podem fazer uma auto-organização, né? Vão manter um pouco de distância, não precisa ficar tão próximo assim, né? Não esperar também que o serviço público faça isso. Vamos ficar separadinho, né? Não precisa ficar tão assim, porque tem vacina para todo mundo. Isso aí. Então, gente, a recomendação é ficar em casa, mas o Felipe Chicarino encontrou a área de lazer atraindo gente na Praia de Camburi, em Vitória. Ou seja, mais trabalho para a Guarda Municipal. Domingo, dia 22 de março, 10 horas da manhã. Eu e o cinegrafista Francisco Abreu estávamos indo até a Serra, mas tivemos que parar aqui na Avenida Dante Michelini, em Vitória, porque esta cena nos chamou a atenção. A área de lazer que abre todos os domingos também está funcionando hoje, mesmo com a determinação do governador Renato Casagrande de fechar, por exemplo, parques estaduais e municipais para evitar aglomeração de pessoas, para evitar o contágio da doença. Como estava tudo como sempre esteve, o espaço foi usado pelos ciclistas. Ninguém falou que não podia. Ao perceber que a área de lazer estava atraindo gente demais, a Guarda Municipal tentou conscientizar. Espaços públicos, praças, parques, praias, calçadões, protejam-se e ajude-nos a protegê-los. Fique em casa. Questionada, a Guarda Municipal disse que isto era um erro, é no mínimo incoerente, já que a orientação dos órgãos governamentais é isolamento. Menos gente na rua, menos gente doente. Moradores, não saiam de casa. Evitem os espaços públicos, praças, parques, praias, calçadões. Protejam-se e ajude-nos a protegê-los. Gente, fique em casa, hein? A Prefeitura de Vitória confirmou que desde ontem mesmo suspendeu a área de lazer até passar a epidemia de coronavírus. Meu nome é Tânia Teles, moro no bairro Santa Helena e tenho 4 filhos. Nesse período de isolamento social, nós estabelecemos desde o início uma rotina. Estamos tentando seguir essa rotina. Então, nós temos um momento de oração, um momento de ligar para os avós, um momento de estudo, e atividades físicas, onde tem um que faz balé, o outro faz o futebol, a gente dentro do quarto, entre a sala e a varanda. Temos um momento de jogos eletrônicos, um momento de conexão com os amigos, um momento também de comer uma pipoquinha. É difícil ficar em casa, mas é possível quando nós usamos da criatividade, quando nós temos fé e estamos cuidando das pessoas que nós amamos. Fique em casa, é um apelo que eu faço. Recado bacana, né, gente? A gente ouviu aí o recado da Tânia e a gente também quer saber o que você está fazendo nesse momento, hein? Manda para a gente, para o nosso WhatsApp, o número está aí na sua telinha. A gente está aqui preparado para receber o seu vídeo e quer te ver aqui na telinha também da TV Tribuna.
O momento é de recolhimento, de ficar em casa mesmo, e para tentar amenizar essa situação de tensão, muita gente tem usado a internet. Um grupo de amigos criou o treino da quarentena para passar atividades físicas e dicas de nutrição. A procura foi tanta que eles tiveram que criar outro grupo. O assunto entre todos é o coronavírus. E como não se pode mais reunir os amigos para absolutamente nada, o jeito foi criar alternativas para manter o convívio. Na verdade, uma espécie de convívio virtual. Fala pessoal, Caio Eduardo, nutricionista esportivo, e hoje a gente vai passar mais uma dica para que vocês possam estar otimizando a questão da sua própria alimentação, principalmente nesse período, onde a gente está em quarentena. E as redes sociais foram as saídas. Pela internet, 6 amigos de Vitória criaram o grupo Treino da Quarentena para passar atividades físicas e dicas de nutrição. A gente se reúne, via WhatsApp mesmo, a gente troca muita informação, monta os treinos e faz a gravação dos vídeos e vai jogando dentro do grupo do WhatsApp mesmo. E olha que o grupo já tem participantes internacionais. Mais de 400 pessoas estão ligadinhas nesta galera. Eles já estão fechando o segundo grupo no WhatsApp e eu até me assustei. Eu falei, caraca, é nisso que a gente vai entrar? Então vamos pensar com calma e vamos nos reunir para juntos definirmos as melhores estratégias. Seguindo esta tendência, vários canais por assinatura estão liberando o sinal. As plataformas digitais também estão oferecendo serviços e cursos gratuitos, tudo como forma de entreter e ocupar quem está de quarentena. Cara, acho que como professor a nossa missão é essa, de tentar animar a galera, de tentar levar esse lado de exercício, de ser ativo fisicamente. Então, cara, se a gente tem um grupo lá de 250 pessoas, a gente conseguir que seja 50 pessoas ficarem ativas, a gente está cumprindo nossa missão. Então a gente acredita muito nisso e é isso que a gente quer levar para a galera, atividade física. Os profissionais de educação física ainda destacam a importância da atividade física como prevenção ao coronavírus. Uma das prevenções do coronavírus é o exercício físico de moderado a leve. Você pode praticar em casa sem peso algum. Não tem problema você repetir exercícios de um dia para o outro porque você não tem carga, você não tem nenhum estresse em cima de você. Então a ideia é se movimentar com qualidade e, claro, nos ajudar a reconceituar o treinamento funcional no nosso estado e no nosso país. Ah, que legal, acho que eu vou fazer também, viu? Tem vários profissionais oferecendo serviços pela internet para amenizar um pouquinho esses dias de isolamento social. Bacana. Em Linhares, profissionais que trabalham no hospital da cidade deixaram muita gente emocionada com o pedido e agradecimento. Em um vídeo, eles mostram cartazes agradecendo a todos os profissionais que lutam na guerra contra o coronavírus. Enfermeiros, médicos e outros servidores do Hospital Geral de Linhares lembram que o trabalho é intenso. Destacaram ainda que estão à disposição da população 24 horas e pediram para que as pessoas realmente fiquem em casa como medida de prevenção. Uma mensagem emocionante e muito importante nesse momento de combate ao contágio da doença. Pois é, gente, em tempos de coronavírus, cenas de carinho e amor ao próximo têm chamado também a atenção nas redes sociais. Olha o que fizeram os vizinhos da Isadora. Ela mora na Cidade Alta, em Vitória, e teve que adiar a festa de 15 anos por causa da pandemia. Sensibilizados, os vizinhos foram para as janelas dos apartamentos cantar parabéns para a adolescente. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. Isadora foi surpreendida pela homenagem às 5 da tarde do último sábado. Não teve festa, mas não faltou emoção. Em casa também teve bolo para completar as comemorações. Ah, e mês que vem deve ter mais festa, mais festejos. A avó e a mãe da Isadora também vão fazer aniversário. Então, deve ter mais festa nas janelas. Isadora! Isadora! Valeu! Gente, muito Isadora, de dentro de casa, recebendo os parabéns de toda a vizinhança. A gente volta aqui a falar com a doutora Érica Silverol, que é psicóloga, e está aqui falando com a gente sobre exatamente os cuidados que a gente tem que ter para preservar a nossa saúde mental nesse momento que está todo mundo trancado em casa e é preciso realmente ficar trancado em casa. Esses momentos aí, doutora, que a gente está vendo dessa união entre os vizinhos, por que ele é importante?
Ele é importante porque, como esse momento é um momento de prevenção coletiva, então essa questão da empatia, do sentimento, de mostrar que você está ali para o outro, você está se importando com o outro exatamente por estar trancado em casa, para não transmitir esse tipo de coisa. Então, mostrar para ele também que você se importa com ele, que você está ali. Não é porque você está distanciado, isolado, trancado, que você não está pensando numa outra pessoa, que você não pode transmitir um carinho de alguma forma, como a gente tinha falado antes. Fazemos isso virtualmente, mas se você está com seus vizinhos ali no apartamento e pode transmitir isso, muitas pessoas, eu vi várias cenas de pessoas tocando instrumentos pela janela, pelas varandas, contagiando toda a vizinhança, então isso é muito bonito, isso é muito bom da gente espalhar, né? Espalhar o amor, espalhar essa união. A gente está separado, confinado, né, na nossa casa, mas a gente não está distante um do outro, a gente está perto de alguma outra forma, sentimentalmente. Exatamente. Né? A esperança está aí também, né? Sim. Tem uma pergunta da Aline do Centro de Vitória. Tem um grupo que precisa de mais atenção quanto à saúde mental nesse momento? Ou idosos, jovens e crianças estão no mesmo barco? Todos nós estamos no mesmo barco. Então, a maneira como nós encaramos isso é que é diferente. Algumas pessoas são mais ansiosas, algumas já têm tem algum transtorno, alguma depressão, leve que seja. Então, essas pessoas que já apresentam, que já precisam de determinado cuidado, acho que precisam ter uma atenção maior. A gente precisa ficar atento quanto a uma ansiedade exacerbada, quanto a alguma pessoa começar a ficar muito quieta no canto dela. Eu acho que não existe uma faixa etária nesse momento, existe alguns sintomas, digamos assim, que a gente tem que observar. As pessoas que descontam talvez em comida, que tenham algum tipo de compulsão? Sim, eu acho que essas compulsões elas vão e vêm, não é só por causa desse momento. Em vários momentos da vida das pessoas elas podem apresentar isso, elas podem ter essa fuga, né, para algum vício, alguma coisa. Então eu acho que ficar um pouco atento se isso está aumentando, se isso continua, se isso, como que está isso, né? Só vigiar, mas de um modo geral, todos estamos expostos a ter um nível, principalmente de ansiedade, um pouco maior nesse momento. Tem uma pergunta aqui que não foi identificada, mas a gente vai entender por quê. Mas serve para muitas famílias que têm adolescente em casa. O que fazer quando meu filho, que tem 17 anos, não quer ficar em casa? Obrigá-lo a ficar em casa, porque esse é um momento muito complicado que a gente vive. Então, eu acho assim, que alguém não quer ficar em casa, ele sabe, tem 17 anos, sabe dos riscos que ele está correndo, que ele pode, tanto ele adquirir, como transmitir para outras pessoas. Então, ele sabe dos riscos, se ele não sabe, né, que eu acho impossível com toda essa divulgação, que ele seja conscientizado, que seja falado para ele de uma forma mais incisiva. Olha, isso está acontecendo, mostrar gráficos, desenhar mesmo, como a gente brinca, mostrar que isso é sério e que ele precisa sim ficar em casa. Não só adolescentes de 17 anos, mas como aquele senhor que vimos lá de 71 e tantos outros, né? Que precisa ficar em casa sim, porque está transmitindo, pode transmitir, pode levar para dentro de casa, pode espalhar, então isso é muito sério. Momento de mostrar autoridade também. Exatamente. Quem é que manda dentro de casa, é Exatamente. isso? Mais ou menos e, se por aí, necessário, né? trancá-lo, né? Porque a gente não pode mais brincar com essas coisas, né, gente? Vamos falar a verdade, né? É um momento muito delicado. Eu ia te perguntar, é uma situação... o lado psicológico, ele pode interferir, por exemplo, em sintomas físicos? Vou dar um exemplo pessoal. Eu estou com uma tosse que aparentemente eu não tenho nenhum sintoma de gripe, mas ela aparece constantemente, principalmente à noite, enfim. Pode ser psicológico isso, diante desse momento que nós estamos atravessando? Sim, muitos sintomas a gente pode apresentar, pode ser relacionado a isso sim. A gente está exposto a muita informação, principalmente vocês nessa área. Então, assim, muitas coisas relacionadas a esse universo de doenças, de transmissão, pode sim interferir. Pode interferir sim num quadro, mas que não é necessariamente algo, porque a nossa imunidade acaba ficando um pouco baixa também quando a gente fica muito ansioso, estressado. Então pode ter um pouco a ver com isso. Não que a sua tosse não exista, ela pode realmente ter algo orgânico, mas
afetado por questões psicológicas. Doutora, eu queria fazer uma última pergunta, né, que vai afetar muitos trabalhadores. Muita gente vai perder o emprego, muita gente, né, vai entrar nessas normas agora novas aí do governo. Então, o que um chefe de família, uma chefe de família que está em casa agora, que vai passar por tudo isso, quais são os cuidados que ela deve tomar mentais para realmente não enlouquecer, né? Não ter uma atitude extrema perante tudo que está acontecendo? Como ela pode se fortalecer? Se fortalecer, né? Vamos dizer assim. Uma pergunta complicada, porque é um momento novo, essa questão de ficar, né, sem um trabalho durante um tempo. Muitas pessoas já estão, porque são autônomos, né, precisam de uma renda de uma forma que tenha contato com pessoas, feiras já estão fechadas, barraquinhas em praças, então é um momento muito delicado. Ter, antes de tudo, um planejamento econômico, financeiro, ter uma reserva, não poupar, né, isso principalmente, ter essa reserva em casa, não fazer gastos além, pensar muito, calcular muito bem isso, continuar as atividades rotineiras em casa, procurar outras atividades que ela possa se ocupar mentalmente para que isso não interfira de uma forma negativa na saúde mental dela. Então, esses são pequenos cuidados que a gente tem que fazer, porque essa questão do emprego realmente a gente não sabe como que vai se desenvolver, tudo muito novo para todo mundo. Mas continuar mantendo essa serenidade, essa tranquilidade, como eu falei desde o início. Não adianta a gente se desesperar, porque isso não vai resolver. Agora, o que a gente está vivendo é um exercício de paciência, de uma forma global. E é um momento também, eu acho que é de solidariedade, de compaixão, né? Também. De ter um olhar, né? A gente não pode abraçar, beijar, mas é um olhar mais humano mesmo, né? Na medida do possível, mais sensível, porque todo mundo vai precisar muito, de muita força. Sim. Fortalecer as redes, né, que a gente chama de contatos, familiares, amigos, então essas pessoas, fortalecer muito isso também, porque de repente outras pessoas podem ajudar, não que a gente vai contar com isso, mas é bom a gente ter essa rede, porque num momento desse a gente vai ter essa solidariedade. A gente pode ter isso. Que as pessoas falam, o que eu vou fazer? Se eu não receber meu salário, se eu ficar desempregado, o que eu vou fazer agora? É a grande pergunta que as pessoas estão fazendo. É isso aí. Muito obrigada, Érica, pela sua participação aqui. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui ao estúdio do TN. Obrigado, doutora. Obrigada. Olha, lidar... Olá, amigo do TN, tudo bem com vocês? Lembram de mim? Essa carinha não é fácil de esquecer, né? Vinícius Rangel, claro. Pessoal, eu tô de quarentena em Guarapari, dentro de casa, e eu tô aproveitando essa oportunidade, esse momento, para poder colocar a mente para trabalhar. Tô lendo esse livro aqui, ó, Em Terreno Minado, que ele conta a história de 2 jornalistas correspondentes de guerra aí, que foram em busca de grandes reportagens, de assuntos diversos aí, para contar a história aí dos bastidores dessas reportagens. É muito interessante, eles entrevistam traficantes, militares que se feriram em guerra e, claro, pessoas que tentaram dar um golpe no Estado. Além disso, claro, sou também ligado no SBT, acompanhando toda a equipe do TN, que está trazendo diversas reportagens interessantes de dentro do Espírito Santo e, claro, né, um mundo afora, gente de Portugal, gente de Paris. Então, as informações estão chegando com bastante credibilidade para os nossos amigos do TN, viu? Tô com saudade de vocês, viu? Em breve, quem sabe eu apareça por aí. Beijão! Um beijo, Vinícius, beijo. Olha, lidar com o confinamento não é fácil, mas temos que buscar usar esse período da melhor maneira possível. O que você anda fazendo em casa, hein? Manda pra gente um vídeo mostrando a sua rotina nesses dias de isolamento. Tá aproveitando para estudar, para ler um livro, como o Vinícius disse, ver um filme, e as crianças, hein? O que tem feito para ocupar o tempo da garotada? O que a gente viu aí, que tem pais tomando brincadeiras bem antigas, né, Ingrid? Pois é, retomando as brincadeiras antigas, o George, por exemplo, anda cozinhando horrores. Ontem, quem assistiu ele na live aí, ó, cozinhando, sabe? Ele queria fazer uma live comigo, né? Eu não consegui fazer. Fiquei sabendo que seu arroz queimou, Na verdade, hein? eu fiz uma panela de arroz, tive que jogar ela toda no lixo, porque ela queimou, mas depois consegui dar certo com o arroz, ficou soltinho. Mas são coisas, né, gente? Eu tô me reinventando também em casa, viu, George? E a gente quer colocar a sua rotina aqui no TN, viu? Faz um vídeo com o celular na horizontal e registra o seu dia a dia. Manda pra gente, faça parte e ajude a fazer a notícia. A sua participação
é fundamental. O número do nosso WhatsApp é o 99792-2530, 99792-2530. E quando você postar um vídeo sobre a pandemia, marque a hashtag TN1Corona, assim fica fácil achar você. Legal, né? A gente quer te ver aqui na telinha. Tá me devendo uma live, hein? Vamos fazer. E a seguir, faxineira é encontrada morta com sinais de extrema violência em Vila Velha. A jovem tinha desaparecido há 4 dias. E os amigos do TN1 continuam falando como enfrentam os dias de isolamento social. Uma faxineira foi encontrada morta com sinais de extrema violência no bairro Normília, em Vila Velha. A jovem tinha desaparecido há 4 dias e a família chegou a fazer postagens nas redes sociais em busca de notícias. O corpo da faxineira Alexandra de Souza Pereira Lima, de 27 anos, foi encontrado no final da tarde de domingo. A família estava procurando por ela desde a semana passada e posts como esses foram divulgados nas redes sociais. Alexandra foi encontrada amarrada, amordaçada e enrolada em um lençol. De acordo com os vizinhos, Alexandra foi vista pela última vez na quinta-feira à noite, quando voltava da igreja, e não mais. De acordo com a sogra dela, que conversou comigo, mas não quis gravar a entrevista, a última vez que ela viu a Alexandra foi sexta de manhã, quando ela se arrumou para sair para trabalhar, e teria dito que não voltaria mais para casa. Pois bem, desde sexta-feira, então, ela estaria desaparecida. Agora foi encontrada pelos moradores, pelos próprios vizinhos, no domingo à tarde, finalzinho da noite. Aqui, ó, nesse pasto, que fica a cerca de alguns metros, 10 metros da casa onde ela morava. Os vizinhos, revoltados com isso e desconfiados que a família da sogra de Alexandra tenha envolvimento com a morte dela, chegaram a apedrejar a residência. Cerca de 10 pessoas teriam tentado agredir a família e teriam invadido o quintal. 7 pessoas foram abordadas pela polícia militar e liberadas. Mataram a mulher para ficar com a casa, certo? Foram lá na Barra, deixaram os 3 filhos da mulher lá na Barra do Jucu, na casa dos parentes, para fazer a própria covardia com a mulher. Isso não se faz nem com cachorro. Mataram ela amarrada, com a perna amarrada, deixaram a cara da mulher toda desfigurada. Do jeito que eles falaram, eles mataram a mulher, na covardia. A mulher sumiu uns 4 dias. Uns 4 dias que a mulher estava sumida. A casa onde Alexandra morava com os 3 filhos e o marido foi apedrejada. Diante das ameaças e da acusação dos vizinhos, a sogra de Alexandra resolveu falar. Confirmou que viu a nora somente na quinta noite. Na sexta, ela só mandou as crianças. Ela não apareceu, não falou nada comigo. Só recebi o recadinho da menina. Qual o recado? Que ela ia sair e não ia voltar mais. E ela falou isso para quem? Para mim, na frente do meu genro está ali. Mas a senhora falou que foi um recado. Que ela chegou, nós vamos ficar com a senhora, vovó. Mamãe falou que vai sair e não vai chegar, ela não vai voltar. Ela ainda comentou que Alexandra estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Ela falava para mim que não deixava ele ver o menino, porque ele não estava dando pensão. E sempre eu aconselhava ela, não, minha filha, eu criei 2 filhas sem pensão. Agora, o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Enquanto isso, os vizinhos seguem revoltados pela morte de uma pessoa que, segundo eles, era muito boa. A mulher direita, não era uma mulher vagabunda. Moça, mulher gente boa, moça. Deixou 3 filhos. Trabalhadeira, da igreja para casa. Eles pegaram a mulher, fizeram covardia. O corpo foi encaminhado para o DML para identificar a causa da morte. Por enquanto, nenhum suspeito do crime foi detido. E 2 homens foram assassinados em Santo Antônio, Cariacica. Eles foram baleados dentro do carro. Um deles chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O crime aconteceu nesta rua, a Chácara, que fica em Santo Antônio, Cariacica. 2 homens foram vítimas de disparos. Eles estavam dentro de um carro. A ambulância do SAMU veio ao local e socorreu um deles. De acordo com as informações, os assassinos vieram perseguindo o carro das vítimas e, em seguida, ao entrar nessa rua, começaram a atirar contra o veículo. O motorista, já sem vida, perdeu o controle do carro e bateu no muro daquela casa lá. Já o carona foi socorrido ainda com vida, mas horas depois morreu no hospital. O motorista foi morto com 7 perfurações pelo corpo. Segundo a família, seria mecânico e teria saído com um amigo. A polícia agora espera identificar as vítimas e descobrir o que faziam no bairro.
Então, a Polícia Civil disse que até agora a autoria e motivação são desconhecidas. O caso segue sob investigação e quem tiver qualquer informação deve ligar para o 181 Disque Denúncia. Eu me chamo Sayonara, sou chefe patisserie. Hoje eu venho fazer um chamado direcionando para esse período de quarentena nossa rotina e nossa estrutura financeira vai mudar nos próximos dias, porque está havendo um isolamento e as crianças muito tempo dentro de casa, então para que eles não fiquem estressados, a gente tem que estar propiciando a eles uma rotina onde a gente possa ter mais interação com eles. Esse é um momento onde nós temos que ser proativos uns com os outros, ver a necessidade, né, e a importância desse isolamento. Não ignore essa quarentena, porque é muito importante. Nós estamos passando e lidando com algo desconhecida, tá? É algo desconhecido, é uma doença desconhecida que não se tem controle, não se sabe a cura ainda. Então, galera, beijo grande para vocês e muito obrigada aos amigos do TN por dar essa oportunidade, esse espaço para a gente estar expondo as nossas necessidades, os nossos cuidados, a nossa atenção com o próximo. Hoje é segunda-feira, 23 de março. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. 180 mil estudantes vão ter aulas pela internet a partir de hoje. Alerta do Exército para a população. Pedido para suspender contas de água e luz por 3 meses. Marinha abre vagas de níveis médios e superior com salário de até R$ 9.070. Menos 400 ônibus do Transcol nas ruas da Grande Vitória. Governo pede para decretar calamidade pública. Multa para quem abrir o comércio. 300 mil idosos vão receber vacina contra a gripe. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, quero botar a mão na massa pelo nosso planeta. Ministro sugere adiar eleições. E no esporte, Jesus volta para Portugal e renovação fica para depois. Você viu no início do jornal que a nossa equipe flagrou hoje cedo terminais movimentados e ônibus lotados. Muitos trabalhadores obrigados a enfrentar o risco de contaminação do coronavírus de perto. Bom, a CETURB enviou uma nota dizendo que na última semana o governo do estado orientou que passageiros só embarcassem em ônibus com assentos disponíveis e aguardassem no terminal o próximo coletivo no caso de ocupação total dos assentos. Informou ainda que a demanda de passageiros vem caindo dia a dia, conforme a adoção das medidas para limitar a circulação de pessoas. Até ontem foi disponibilizada, ou melhor, contabilizada, uma queda de 70% na quantidade de passageiros transportados. A operação nesta segunda-feira foi reduzida em 30%, até mesmo em função dos colaboradores que tiveram que ser afastados das funções por estarem no grupo de risco. Garantiu que vem acompanhando e regulando as viagens dia a dia para melhor distribuição das linhas. É importante falar, né, George, nesse caso, para que os patrões tenham sensibilidade, no caso dos funcionários chegarem um pouquinho aí fora do horário. É importante a gente falar, porque Sim. muitas vezes eles vão estar no terminal ou no ponto esperando um próximo ônibus, para que não entrem num ônibus lotado. Então, assim, essa sensibilidade tem que partir de todo mundo. Ainda mais nesse período, né? Não é? Passando aqui para deixar um recadinho, né, contando como é que é o meu dia a dia, né, que teve umas mudanças com tudo isso acontecendo, coronavírus, e eu tive que suspender minha comida, né, e, né, tô em casa agora com meus filhos,
marido, cada um no seu canto, se protegendo da maneira que a gente pode, saindo, sai, quando chega lava as mãos, com água e sabão, depois a gente passa o gel, né? E a gente vai se cuidando aí, ficando mais dentro de casa, não saindo a lugar nenhum, ficando aqui todo mundo dentro de casa, dando aqui, e é isso aí, povo. Vamos se cuidar, vamos ficar em casa e vamos se proteger da maneira que a gente pode, ficando em casa. Vamos cozinhar, vamos fazer uns pratos diferentes, vamos ver o que isso tudo vai dar. No combate à pandemia, o governador do estado disse que vai encaminhar para a Assembleia Legislativa o pedido para que os deputados estaduais decretem estado de calamidade pública no Espírito Santo. Isso vai permitir mais velocidade e mais capacidade de atuação do governo nas ações de enfrentamento ao coronavírus. A votação no Legislativo será online, já que as sessões presenciais foram suspensas. Será a primeira votação remota dos deputados estaduais. E você sentiu falta do Felipe Chicarino ao vivo na edição de hoje? Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Hoje o café não foi na padaria, como de costume, porque a partir desta segunda-feira, por medida de segurança, nós, jornalistas da Rede Tribuna, vamos trabalhar também de forma remota, vamos trabalhar em casa, claro, tem que ter café. Mas é isso aí, seguindo essas medidas de segurança, né, para evitar aglomeração, e como a informação não pode parar, a gente vai trabalhar de casa, em regime de rodízio, para que possamos continuar, né, fazendo o nosso trabalho tão importante neste tripé, né, do combate ao coronavírus, que é o isolamento, que é a higiene e também a informação de qualidade. Então, por conta disso, a gente vai seguir, vamos tocar o barquinho, mesmo de casa, para continuar informando. Tá certo. Um abraço para você aí na sua casinha, Felipe. E para você também, ó. Um beijo, uma ótima tarde e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com saúde, informando e esperando a sua companhia. Se Deus quiser, gente. Obrigado pela companhia aí ao longo dessa edição. E agora com Ronda Geral, Theo Miranda chegando aí com mais informações. Até amanhã, se Deus quiser.